Azenor de Oliveira. Movimentação nos bastidores políticos. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, ganhou nesse domingo a filiação do senador Cid Gomes, da ex-governadora Isolda Sela, de 34 prefeitos e de dezenas de candidatos às câmaras municipais e às prefeituras nas eleições municipais de 2024. As informações chegam com o repórter Ednardo Lemos. Com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Educação, Camilo Santana, o PSB recebeu nesse domingo em Fortaleza a filiação do senador Cid Gomes, da ex-governadora Isolda Sela e de 34 prefeitos. O presidente regional do PSB, Eudoro Santana, disse que nesse momento foram os prefeitos. Amanhã serão os deputados estaduais e depois os deputados federais, todos oriundos do PDT. A filiação do senador Cid Gomes dá uma nova cara ao PSB, deixa a legenda com o maior número de gestores municipais, abre caminho para a sigla sair das urnas em outubro com mais hegemonia e fortalece a presença da agremiação na chapa majoritária de 2026 na corrida ao governo do estado e ao Senado. O PSB é abrigo dos dissidentes do PDT após o racha que deixou em lados opostos os irmãos Cid e Ciro Gomes. Cid optou pela aliança com o ministro da Educação, Camilo Santana, e com o governador Elmano de Freitas, PT. Ciro ficou com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a quem lançou ao Palácio da Abolição em 2022, e com o prefeito José Sarto, candidato à reeleição. Camilo e Elmano atraíram ainda para o PT o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Entre os prefeitos que deixaram o PDT estavam Ivo Gomes de Sobral e Cirilo Pimenta de Quixeramobim. Cirilo foi coordenador da campanha de Roberto Cláudio ao governo do estado em 2022. Com redação do Ceará agora, Ednardo Lemos. Ganhou repercussão também a filiação da ex-governadora, atual secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela, ao PSB. PSB que recebeu de forma simbólica a filiação de 40 mulheres, como conta a repórter Caroline Farias. O PSB fortaleceu a presença feminina em seus quadros com a festa de filiação realizada nesse domingo em Fortaleza. Um grupo de 40 mulheres ingressou para os quadros do partido. Além desse contingente que chega para fortalecer a legenda, o PSB ganhou a filiação da ex-governadora Isolda Sela, que teve a ficha de filiação abonada pelo ex-deputado estadual Eudoro Santana. E ao término do discurso para falar sobre sua trajetória e os desafios políticos que terá pela frente, Isolda recebeu um buquê de flores. A ex-governadora passa a ser um trunfo do PSB para as eleições de 2024 ou 2026. Isolda é opção para a candidatura à Prefeitura de Fortaleza, para a Prefeitura de Sobral em 2024, mas se não estiver na disputa das eleições municipais, pode surgir como nome para a chapa majoritária de 2026. Com informações dos bastidores políticos, Caroline Farias. O senador Cid Gomes anunciou que irá percorrer os municípios da região metropolitana de Fortaleza e do interior do estado para fortalecer o PSB, atraindo vereadores e candidatos às câmaras municipais. Cid, no discurso, chegou a chamar Camilo Santana, ministro da Educação, de irmão, mostrando aí a boa sintonia entre os principais líderes políticos na construção desse projeto administrativo do Ceará. Quem chega com mais informações é o repórter Carlos Alberto. O senador Cid Gomes, entre brincadeiras, agradecimentos, alegria e discurso descontraído, assinou neste domingo ficha de filiação ao PSB e anunciou que irá percorrer os municípios do Ceará para ampliar o número de vereadores com vistas às eleições municipais de 2024. Cid falou sobre a sua trajetória política, destacou o ciclo de amizade e lealdade com o presidente da executiva regional do PSB, Eudoro Santana, quando convidou, em meados dos anos 90, para comandar o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, INESP, da Assembleia Legislativa. Cid afirmou que, a partir desse momento, construiu uma relação de amizade que o proporcionou conhecer o filho de Eudoro, Camilo Santana, a quem trata como um verdadeiro irmão. Cid definiu Camilo como a maior liderança política do estado do Ceará.
A relação de amizade e respeito, segundo Cid, não estão apenas nas palavras, mas nos gestos. E lembrou que, quando convidou Camilo para ser candidato a governador em 2014, não fez para Camilo ser capacho seu, mas para ser governador melhor ainda do que ele, Cid. O senador disse que na volta ao PSB irá percorrer os municípios do Ceará para ampliar o número de vereadores e fortalecer o partido nas câmaras municipais. Segundo ele, o vereador cumpre papel importante, porque sente de perto a realidade e o cotidiano da população. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. O ministro da Educação, Camilo Santana, participou dessa festa do PSB nesse domingo em Fortaleza e destacou a importância do engajamento dos militantes do PSB em apoio a esse projeto que vem sendo desenvolvido no Ceará em parceria com o governo federal. A política, nós temos uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade para continuar esse projeto aqui no Ceará. Repito, não um projeto pessoal, mas um projeto que ajude a melhorar a vida dos mais pobres. Um projeto que é orgulho para nós na educação do nosso Estado. Um projeto que ajude a melhorar a saúde dos cearenses. Portanto, eu conclamo vocês, todos os militantes do PSB, nós temos um compromisso com o país, com o Brasil, liderado hoje pelo presidente Lula, que foi o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o presidente que olhou para os pobres, para o Nordeste brasileiro, que deu a oportunidade de um filho de um trabalhador ir para a universidade, virar doutor, virar médico, virar advogado. Jornalista Beto Almeida, um novo cenário pré-eleitoral começa a ser construído em Fortaleza e também no interior do estado a partir dessa revoada de ex-pedetistas para os quadros do PSB. O PSB, como bem disse o presidente da executiva regional, Eudoro Santana, se torna nesse momento o partido com o maior número de prefeituras, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do estado. A festa foi feita para receber esses novos militantes, esses novos filiados, as novas filiadas e entre elas de forma simbólica a ex-governadora e secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela. Isolda, que foi bem assediada pelos militantes políticos e também pelos profissionais de imprensa que queriam ouvir de Isolda qual é o projeto político e eleitoral dela a curto, médio e médio prazo. Isolda é pré-candidata à Prefeitura de Sobral, é pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza ou vai se resguardar para as eleições de 2026? Dos bastidores desse encontro do PSDB saem diferentes leituras sobre os pronunciamentos de Geraldo Alckmin, de Camilo Santana, de Cid Gomes, de Isolda Sela e de tantos outros que por lá apareceram, entre eles todos os dissidentes do PDT, tanto deputados estaduais e deputados federais, que em breve irão deixar o partido também a caminho do PSB. Sem dúvida, Luzenor, foi um evento, um mega evento pensado exatamente para dar o tamanho, a grandeza que o ingresso do senador Cid Gomes e de aliados passam a ter dentro do PSB nessa nova fase. É o 7º partido, é a 7ª filiação, vamos dizer assim, do senador Cid Gomes a uma sigla, uma nova sigla. Ele que já esteve no próprio PSB entre 2005 e 2013, ou seja, passou 8 anos lá, mas já passou pelo MDB, já passou pelo PSDB, pelo PPS, pelo PROS, agora ultimamente pelo PDT e retorna ao PSB, tornando o partido uma grande sigla aqui no estado do Ceará. Levantamentos feitos pelos próprios pedetistas, dizendo, apontam que hoje são 61 prefeituras que o PSB já comanda aqui no estado do Ceará. Ou seja, é um terço praticamente das prefeituras, das 184 prefeituras cearenses. Mais que isso, o PSB volta a ter também a sua relevância política nas casas legislativas e trabalha exatamente para se fazer presente e preparar o partido, inclusive para as eleições gerais de 2026 que vem por aí. E aí daí é que vem a pergunta que você fez, porque na realidade esse ato de filiação ontem de Cid Gomes e aliados, ele permite e abre espaço para muitas leituras. Uma delas é qual é o papel e a relevância que terá, por exemplo, a ex-governadora e atual número 2 do MEC, Isolda Sela. Ela de cara fez questão de descartá-lo, dizendo que não é candidata
a Prefeitura de Sobral. Diz que não está no plano dela, no projeto dela, que vai continuar no MEC. Só que isso é cedo para a gente dizer, a partir inclusive das próprias declarações dadas pelo senador Cid Gomes ontem, Luzenor. Ele defendeu, por exemplo, que é o momento de compartilhar espaços também na política do Ceará. Ele acha, por exemplo, que não dá para se colocar hoje todas as forças políticas em um mesmo partido, no comando de unidades diferentes, mas sempre de um mesmo partido. Aí ele, claro, diz que não era uma referência específica ao PT, mas direcionado também a qualquer outra sigla que tivesse essa perspectiva de querer fazer o domínio em todas as instâncias de poder. Porque o PT hoje já está no governo federal, o PT hoje está no comando do governo do estado do Ceará, no nosso caso específico. E aí o PT terá então essa presença, esse impacto também para ganhar a Prefeitura de Fortaleza? Parece até que Cid Gomes diz o seguinte: olha, nós queremos sim fazer parte desse mesmo espaço de poder, dessa mesma coligação, mas com um nome que seja um pouco diferente. E aí sim entraria essa visão, essa leitura de que a ex-governadora Isolda Sela pode ser um nome, uma opção, inclusive, para disputar sim a prefeitura da capital, por que não? Ele fez elogios a Evandro Leitão, fez rasgados elogios, disse que ele tinha entre... Fez deferência também, jornalista Beto Almeida, a deputada federal Luiziane Lins. Exatamente, a ambos falou, inclusive atribuiu a Luiziane uma importância estratégica para a sua primeira eleição como governador, admitiu que foi eleitor da Luiziane em muitas ocasiões, mas que nos últimos tempos deixou de ser eleitor, mas que gostava e continuava entendendo que ela é sim presença importante na política do Ceará e que tem seu espaço. Ao Evandro Leitão destacou a capacidade dele de ser um pacifista, de buscar entendimentos quando as coisas estão desgastadas, mas também, Luzenor, deixou muito claro, gostaria de ter Evandro Leitão o acompanhando em seu novo partido, o PSB. E todos nós sabemos que Evandro não aguardou por essa decisão de Cid Gomes. Ele se filiou ainda no ano passado, ou anunciou a filiação dele todinha ao PT, e está dentro desse processo hoje de disputa interna partidária para saber quem será o pré-candidato ou o candidato do PT nas eleições aqui pela capital. Então você imagina, são elogios que ele fez a ambos, a Luiziane e ao Evandro, mas a gente sabe que esses elogios e essas leituras políticas, elas têm muitas leituras, e uma delas é que Cid Gomes deixou essa espetadazinha no Evandro Leitão, por ele, de certo modo, não o ter acompanhado ao PSB. E aí sim, voltando ao nosso papo inicial, talvez Isolda seja esse nome que o PSB possa colocar no tabuleiro xadrez aqui da disputa política para ser essa opção do PSB para disputar a Prefeitura de Fortaleza.